Morei com minha nora para ajudá-la com os netos. Ela me trocou por uma babá e disse que eu atrapalho. Não sei ao certo quando foi que meu filho deixou de me ver como mãe. Talvez tenha sido quando ele cresceu demais para caber no meu colo. Ou quando começou a me ver como um peso e não mais como a mulher que um dia abriu mão da própria vida para dar sentido a dele. Mas eu vou voltar lá pro começo. Meu nome é Helena. Tenho 64 anos. E essa é a primeira vez que conto minha história em voz alta. Me disseram que talvez isso ajude outras pessoas a entenderem que o amor, quando mal cuidado, também pode se transformar em ingratidão. Fui mãe solo desde os 28 anos. O pai do meu filho, Marcos, saiu de casa quando o menino ainda nem falava. Disse que não nasceu para ser pai. Nunca mais voltou. Nunca mais ligou. Eu o criei sozinha. Com medo, com pouco dinheiro, mas com o amor que eu achava que bastava. Trabalhei como costureira por mais de 30 anos. Comecei com uma máquina velha herdada da minha mãe. Costurava de dia, reformava à noite. Virei noites para poder comprar os cadernos dele, para garantir o lanche da escola, para que ele nunca sentisse vergonha dos sapatos que usava. Nós dois sempre fomos só. E, mesmo com todas as dificuldades, havia risos. Havia café na cama em aniversários, bilhetes colados na geladeira com "Te amo, mamãe", e abraços que eu jurava que durariam para sempre. Conforme ele cresceu, começou a me pedir mais espaço. O que é natural. Adolescente, cheio de sonhos. Mas junto com esse espaço, veio uma frieza que eu não esperava. Passou a responder com monossílabos, a sair sem avisar, a se irritar com minha preocupação. Eu me enganei achando que era fase. Trabalhei mais ainda para conseguir juntar um dinheiro. E com muito sacrifício, comprei uma casinha simples num bairro afastado. Era pequena, mas era nossa. Pintei as paredes com ele. Escolhemos juntos as cortinas. Aquilo era um ninho. Nosso lar. Quando ele entrou na faculdade, foi uma festa. Fiz bolo, enchi a sala de balões. Ele mal sorriu. Disse que não precisava daquilo, que eu estava exagerando. Aos poucos, começou a passar mais tempo fora de casa. Fez novas amizades. Começou a namorar uma moça chamada Rebeca. Ela nunca gostou de mim. Sempre me olhava de cima para baixo. Nunca me chamou de Dona Helena. Sempre a mãe dele. Mas eu era paciente. Acreditei que ele precisava do tempo dele, que eu devia dar espaço. E dei. Quando se formou, ele disse que queria contribuir com as despesas. Eu recusei. Disse que ele precisava focar na carreira. Ele ficou ofendido. Me chamou de controladora. Disse que eu queria manter ele sob minha asa. Não era isso. Eu só queria o melhor. Sempre quis. Foi quando veio a mudança. Ele disse que queria reformar a casa. Que queria melhorar nosso espaço. Trouxe um arquiteto. Começaram obras. Derrubaram paredes. Tiraram meus vasos. Mudaram a cor das paredes. Sem me perguntar. Quando questionei, ele disse que agora a casa precisava ser funcional. Que minha opinião era ultrapassada. Que eu precisava entender que ele era o homem da casa. E assim, aos poucos, fui sendo empurrada para os cantos. Primeiro, tiraram minha poltrona da sala. Depois, disseram que o quarto de visita seria um escritório. Rebeca se mudou. Com ela vieram regras, horários, olhares tortos. E eu comecei a me sentir uma estranha dentro da casa que comprei. Mas aguentei. Como aguentei tudo. Em silêncio. Até aquele domingo. A família toda estava reunida. Aniversário da minha irmã. Fiz comida, arrumei a casa, preparei tudo com carinho. Sentei no canto da mesa, como sempre. Durante o jantar, Rebeca fez um comentário. Disse que, em breve, eles queriam reformar o quarto onde eu dormia. Que talvez fosse hora de eu considerar um espaço mais adequado para minha idade. Todos riram. Eu sorri sem graça. Meu filho abaixou os olhos. Depois do jantar, pedi para conversar com ele. No quarto, disse que me sentia deslocada, que não me sentia bem ali.
que talvez fosse hora de eu voltar pro meu antigo bairro, alugar um espacinho. Ele disse, seria melhor mesmo. Naquela noite, dormi chorando. Na segunda-feira, quando voltei do mercado, minhas coisas estavam num canto da garagem, mal arrumadas, sem cuidado, meu travesseiro sujo de pés. E um bilhete, a gente vai precisar do seu quarto. Te ajudo com o aluguel por uns meses. Foi assim, sem conversa, sem aviso, expulsa da casa que eu comprei, por ele, pelo meu filho. Naquela noite, voltei a dormir na casa da minha irmã. Eu estava em choque, mas o que mais me doía não era o bilhete. Era o silêncio. O jeito como ele simplesmente evitou me olhar nos olhos. Como se eu fosse só mais uma hóspede incômoda que se esqueceu de ir embora. Passei dias sem conseguir tocar no assunto. Meus sobrinhos perguntavam por que eu estava lá. Eu sorria. Dizia que era só por uns dias. Mas meu coração sabia. Eu não tinha mais casa. Não do jeito que eu conhecia. Comecei a procurar kitnets. Todas pequenas demais. Frias demais. Caras demais. E cada porta que eu visitava parecia diminuir ainda mais meu valor. Como é que a gente envelhece e de repente se torna um problema para os outros? Uma logística incômoda? Um móvel fora do lugar? Minha irmã tentou me acolher, mas a vida dela era corrida. E eu sentia que invadia o espaço sem querer. Resolvi alugar um cômodo nos fundos da casa de uma senhora viúva. Era simples, mas ao menos eu tinha uma chave. Uma cama. Um canto. Nos primeiros dias, chorei o tempo todo. Chorei dobrando roupas. Chorei passando café. Chorei no banho. E chorei olhando as mensagens antigas do meu filho. As fotos. Os desenhos que ele me dava no Dia das Mães com corações e frases como você é a melhor mãe do mundo. A senhora da casa, Dona Cidinha, era gentil. Dizia que tinha perdido o marido fazia 7 anos. E que, desde então, aprenderá a fazer companhia para si mesma. Conversávamos todas as tardes. Às vezes tomávamos chá. Outras, só ficávamos sentadas vendo o tempo passar. Ela nunca perguntava demais, mas ouvia tudo o que eu queria contar. A solidão tem sons. E eu aprendi a reconhecê-los. O barulho do relógio quando a casa está vazia. O tilintar da colher na xícara quando não há conversa. O som abafado dos próprios pensamentos batendo nas paredes da cabeça. Eu me sentia esquecida. Abandonada. Mas não por Deus. Por meu próprio filho. Pelo homem que eu criei com tanto zelo. Que eu amamentei. Que eu defendi. Que eu escolhi amar mesmo quando me feriu com pequenas indiferenças ao longo dos anos. Um dia, do nada, ele me mandou mensagem. Oi mãe. Tudo bem por aí? Fiquei olhando aquela frase por minutos. Tantas palavras. E ele escolheu só aquelas. Respondi com um tudo bem. Espero que você também esteja. E foi só isso. Nenhuma outra palavra. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma tentativa de visita. Só um gesto burocrático, como quem preenche um formulário para aliviar a consciência. Passei meses vivendo como quem sobrevive. Fiz crochê. Li jornais velhos. Voltei a costurar algumas peças por encomenda. E aos poucos, algo foi se acendendo dentro de mim. Uma chama antiga. De quando eu era só Helena, e não a mãe do Gustavo. Comecei a sair mais. Fui à praça. Conversei com senhoras da igreja. Voltei a cozinhar só para mim. Reencontrei antigos conhecidos. Um deles, o seu Jorge, me convidou para tomar um café. Conversamos por horas. Ele me disse que, anos atrás, também fora expulso da própria casa. Mas por um irmão. A pior solidão é quando quem devia te amar vira o primeiro a te empurrar para fora. Ele disse. E eu chorei. Mas não de dor. De reconhecimento. Fui guardando essas pequenas vitórias diárias. O dia em que consegui rir de verdade. O dia em que dormi sem chorar. O dia em que olhei minha foto no espelho e me achei bonita. Comecei a escrever um caderno. Um livro. Talvez.
Chamava coisas que ninguém me disse. Eram lições que aprendi com a vida, com a solidão, com a queda e com a esperança. E foi nesse caderno que escrevi uma frase que nunca esqueci. Quando você perde o lugar onde morava, pode ser que você encontre o lugar onde você sempre esteve, dentro de você. Na parte 3, vem a resposta, o reencontro, e a escolha de quem, finalmente, entendeu seu próprio valor. Era uma tarde comum. Céu nublado, cheiro de chuva e café no ar. Eu estava sentada na varanda com Dona Cidinha, tricotando em silêncio, quando ouvi o som da campainha. Era raro alguém tocar ali. Quase ninguém vinha me ver. Levantei devagar, sem pressa, com o coração tranquilo. Quando abri o portão, levei um susto. Era ele. Gustavo. Meu filho. Estava com a mesma aparência, mas com outro semblante. Olhos baixos, boca entreaberta, como se quisesse dizer algo há muito tempo e não soubesse como. Oi, mãe. Foi o que ele disse. Nada mais. Só isso. Como se fossem palavras mágicas. Como se isso apagasse o silêncio, o bilhete, os meses que se seguiram. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Longos. Densos. Ele, com as mãos nos bolsos. Eu, com as mãos trêmulas. Por fim, cedi espaço. Entrou. Sentou na cadeira de plástico da varanda. Dona Cidinha, com sensibilidade, se recolheu para dentro. Eu vim te pedir desculpas, disse ele. Sei que demorei. Sei que te machuquei. Eu não sei o que deu em mim, mãe. Eu só achei que estava fazendo certo. Que precisava da minha casa, da minha vida, do meu espaço. Fiquei ouvindo, em silêncio, porque não era hora de falar. Era hora de escutar. Ele continuou. Depois que você saiu, a casa ficou vazia, mesmo com gente dentro. A Rebeca e eu nos separamos. Acho que ela só me suportava porque você estava ali no meio, segurando tudo. Quando você saiu, eu desmoronei também. Ouvia, mas sem saber se acreditava. Parte de mim queria abraçá-lo. Outra parte queria dizer que não bastava vir pedir desculpa quando tudo já tinha se quebrado. Mas a verdade é que eu já não era a mesma. Eu era outra. Disse a ele que o perdoava, porque eu não queria mais carregar mágoa. Mas também disse que não voltaria. Que aquela casa não era mais minha. Que eu tinha construído um novo lar, não de tijolos, mas de paz. Ele chorou. Pela primeira vez em anos, vi meu filho chorar como menino. Como naquele tempo em que ele caía e eu soprava o machucado. Nos despedimos com um abraço longo, apertado e cheio de coisas não ditas. Mas não ficou mágoa. Ficou só o que era necessário, a verdade. Nos meses seguintes, ele me visitou mais vezes. Começou a me ouvir. Me pediu conselhos. Começou, enfim, a me ver como mãe de novo. E eu já não precisava mais disso. Mas foi bom receber. Foi bom sentir que, mesmo tardiamente, ele entendeu. Hoje, vivo em um pequeno apartamento que conquistei com meu trabalho, minhas encomendas, minha força. Tenho plantas. Tenho tardes de chá com Dona Cidinha. Tenho domingos silenciosos, mas cheios de paz. E escrevo. Muito. Meu caderno virou livro. Quando o amor vira cicatriz. Está em revisão. Quem sabe um dia público. Mas, mais que isso, hoje eu durmo sabendo quem eu sou. E quem eu nunca mais quero deixar de ser. Helena. Mulher. Inteira. Forte. E mãe. Sempre mãe. Mas nunca mais esquecida. Cheguei na minha antiga casa no fim da tarde, com o céu manchado de cinza e um vento frio batendo na cara como se dissesse: você voltou, mas não da forma que esperava. O portão rangia igual antes, o chão ainda tinha as marcas da última infiltração que nunca consertei, e o ar cheirava mofo e saudade. Era como se o tempo tivesse parado ali desde o dia em que me mudei para a casa do Marlon. Como se a casa tivesse ficado em luto pela minha ausência. Abri a porta e fui recebida por um silêncio que não era o mesmo de antes. Antes, o silêncio aqui era descanso. Agora,
Era solidão. Pousei as caixas no chão da sala e sentei na poltrona antiga. Ela ainda tinha o formato do meu corpo, mas era como se eu não me encaixasse mais ali. Chorei. Não aquele choro dramático, alto, que sai rasgando. Foi um choro seco, contido, silencioso. O tipo de choro que só quem sabe o que é ser esquecida entende. No primeiro dia, tentei me distrair. Liguei o rádio. Fiz café. Passei pano na casa. Tentei me convencer de que era um recomeço. Mas não era. Porque a cada objeto que eu tocava, lembrava de uma coisa que tinha deixado para trás. A geladeira vazia. A falta de vozes infantis correndo pelos cômodos. A ausência dos risos. A ausência de propósito. Aos poucos, a dor começou a se instalar no corpo. Comecei a dormir mais tarde. A acordar sem pressa. A comer o mínimo necessário. Sentava no sofá e olhava pro nada. Pensava na Maria Júlia, no Henrique. Será que estavam bem? Será que lembravam de mim? Será que me perguntavam? Ou será que, com o tempo, iriam esquecer completamente? Eu mesma comecei a esquecer de mim. Passei dias sem pentear o cabelo. Esqueci de tomar remédio. De pagar uma conta. De responder a vizinha que batia no portão. Não porque eu quisesse morrer, mas porque viver já não fazia sentido. Tentei ligar para Marlon algumas vezes. Chamada não atendida. Ou então respondia com uma mensagem curta. Tá tudo bem, mãe. Mas nunca perguntava se comigo também estava. Mariane, então. Silêncio absoluto. Nenhuma ligação. Nenhuma foto dos netos. Nenhum chegou bem. Nada. Fui até a papelaria e comprei 2 caderninhos. Um para cada neto. Comecei a escrever neles todos os dias, como se fossem diários. Hoje lembrei da nossa música, Maria Júlia. Henrique, lembrei da sua risada quando eu fazia careta. Escrevia cartas que talvez nunca seriam lidas. Mas era o único jeito de manter viva a parte de mim que ainda os amava. Porque se eu não escrevesse, acho que minha memória ia começar a apagar também. Comecei a guardar tudo que tinha deles numa caixa. Desenhos antigos. Fotos. Roupinhas pequenas. O brinquedo de borracha que Henrique esqueceu uma vez e que eu nunca tive coragem de jogar fora. Abri a Bíblia da minha mãe e encontrei uma oração dobrada. Li em voz alta, como quem pede um sinal. Mas não veio nenhum. Nem sonho. Nem pressentimento. Nem mensagem. A única coisa que veio foi mais silêncio. A vizinha do lado me encontrou no portão e disse: Dita, bom te ver de volta. Mas tá tão sumida, mulher. Tô tentando me reorganizar. Neide. Se precisar de alguma coisa, chama. Agradeci. Mas não chamei. Porque tem dor que nem ajuda externa alcança. Tem dor que só a gente entende. E que, às vezes, nem a gente entende, só sente. Comecei a evitar sair de casa. Só ia ao mercado quando era estritamente necessário. Não passava mais pela escola dos netos. Não ia mais ao parque onde eu os levava. Porque tudo aquilo era gatilho. Era faca virada para dentro. E aí veio o golpe final. Se você já sentiu que deu tudo por alguém e foi esquecido, comenta aqui. Eu também fui deixado para trás. Esse espaço é para quem cansou de guardar a dor em silêncio. Você não está sozinho. Já passou por algo parecido? Compartilha aqui nos comentários. A sua história pode doer, mas aqui, ela vai ser ouvida. Às vezes, um desabafo pode virar abraço para quem também está sofrendo. Um dia, mexendo no Facebook, vi uma foto. A nova babá com os 2 netos no parquinho. Maria Júlia com o cabelo trançado, igual ao que eu fazia. Henrique no colo dela, com a mesma blusa que eu tinha dado no Natal. A legenda: com os meus pequenos amores 2 corações. Me faltou o ar. Aquela mulher que ganhava salário agora ocupava o lugar onde antes só havia amor. Amor de verdade. Sem relógio. Sem contrato. Sem folga. Fechei o celular. Abracei meu travesseiro.
E desejei nunca ter saído da minha casa para ajudar. Desejei nunca ter me doado tanto. Desejei ser lembrada. Mas o mundo gira, né? Gira e esquece. E eu, agora, era só uma avó que ninguém mais menciona. Depois que vi aquela foto, algo dentro de mim simplesmente parou. Não foi um choque como da primeira vez que percebi que estava sendo deixada de lado. Também não foi aquela dor aguda de quem se sente rejeitada. Foi algo mais lento, mais profundo, como um motor que vai falhando aos poucos, até não girar mais. Passei 3 dias inteiros de camisola, sem abrir a cortina da sala. A luz do sol me incomodava. O rádio, que sempre tocava aos domingos, ficou mudo. Eu também. Não chorei nesses 3 dias. Não porque a dor passou, mas porque ela se assentou. Virou parte de mim. Estava ali enquanto eu esquentava o leite. Enquanto eu dobrava um lençol. Enquanto eu sentava no sofá com um controle que não usava. Comecei a conversar sozinha. Comigo. Com o Alfredo, meu marido que já se foi. Com minha mãe, que dizia que neto é pedaço da gente. Mãe, a senhora errou. Não é pedaço, não. Porque se fosse, eles não arrancavam assim, sem anestesia. Passei a dormir pouco. Acordava às 3 da manhã com o coração acelerado. Sonhava que estava na casa do Marlon, mas como uma estranha. Eu tentava falar, mas ninguém me ouvia. Tentava abraçar Henrique, e ele escorregava dos meus braços como vento. Acordava suada, com vontade de gritar. Mas quem grita sozinha dentro de casa é logo taxada de louca. Voltei a escrever nos cadernos. Mas agora, sem filtro. Hoje chorei quando vi uma criança com uniforme parecido com o do Henrique. Hoje tentei lembrar do cheiro da Maria Júlia, mas não consegui. Senti raiva disso. Hoje desejei que Mariane sentisse o que é ser substituída por alguém paga para amar. Aos poucos, percebi que a saudade tinha virado um ente da casa. Ela se sentava à mesa comigo. Ela me acompanhava até o portão. Ela se deitava comigo à noite. A diferença é que ela nunca ia embora. E nunca me olhava com carinho. Comecei a prestar mais atenção nas vozes do bairro. Quando ouvia criança rindo na rua, meu coração saltava. E doía logo depois. Ia até a janela. Esperava ver um dos dois correndo. Mas eram outros. Filhos de outras avós. De outras mães que, talvez, ainda fossem ouvidas dentro de casa. Passei a me perguntar se eu tinha feito algo errado. Se eu falei demais. Se me intrometi. Se exagerei no carinho. Se errei por amar sem medida. E essa dúvida é uma dor que não cicatriza. Porque a gente não se culpa só por ter sido esquecida. A gente se culpa por não ter visto sinais antes. E os sinais estavam lá, né? Nas olhadas de canto. Nas conversas cochichadas. Nos sorrisos falsos. Nos silêncios após um bom dia. Mas eu insisti. Porque eu achava que amor, ainda mais amor de vó, era algo que ninguém tinha o direito de recusar. Mas tem. E recusam. E trocam. E esquecem. As crianças foram crescendo. E eu comecei a perceber que o tempo estava me roubando o que restava. Se hoje eles me vissem na rua, será que ainda reconheceriam meu rosto? Será que lembrariam da minha voz? Do meu colo? Das canções de ninar que eu cantava com voz baixa e olhos cheios? Um dia, fui ao mercado e vi uma senhora com 2 netinhos. Eles corriam em volta do carrinho. Ela pedia calma, mas ria. Brincava com eles. Escolhia biscoito que eles gostavam. Senti uma inveja doída. Uma inveja que não se sente com raiva, mas com dor. Aquela mulher era o que eu queria continuar sendo. Mas me tiraram esse direito. Voltei para casa carregando 2 sacolas de comida e um mundo inteiro de lembranças. Abri a caixa de coisas deles. Aquela com os brinquedinhos, os desenhos, o porta-retrato rachado com a foto dos 4. Eu, Marlon, Maria Júlia e Henrique, num parque, num domingo qualquer. A gente tava sorrindo. E eu percebi que aquela era a última vez que eu fui feliz.
Feliz de verdade. Feliz sem medo. Feliz pertencendo. Desde então, tudo foi decaindo. Degrau por degrau. Olhar por olhar. Palavra por silêncio. Sentei no chão e abracei a caixa. Apertei forte. Fechei os olhos. E desejei voltar no tempo. Voltar pro dia em que me chamaram para morar com eles. E dizer não. Porque ninguém te ensina que aceitar ajudar pode virar motivo para te afastarem. Ninguém te ensina que se doar demais te esvazia. Ninguém te ensina que amar com tudo te deixa sem nada. E agora? Eu era o que sobrou do amor que dei. Sem resposta. Sem volta. Sem voz. Só eu. A saudade. E o eco de uma casa que já não me chamava mais de lar. Hoje faz exatamente 7 meses desde o dia em que deixei a casa do meu filho. 7 meses desde que abracei meus netos pela última vez. 7 meses desde que entrei num carro com 2 malas, uma caixa de memórias e uma certeza que pesava mais que tudo aquilo junto. Eu estava indo embora de um lugar onde eu já não morava de verdade. Desde então, a vida seguiu. Lenta, crua, silenciosa. Nos primeiros dias, eu ainda esperava. Esperava uma ligação, uma visita, uma foto por mensagem. Estão com saudade da senhora. Mas não veio. O telefone tocava só por engano. As mensagens eram de operadora. As notificações eram vazias. Eu me sentava no sofá ao lado da janela e olhava a rua como quem espera alguém dobrar a esquina com pressa, com arrependimento, com flores baratas e um desculpa envergonhado. Mas ninguém veio. E o pior é que eu ainda sonhava. Sonhava com a Maria Júlia me chamando para ver um desenho. Com o Henrique correndo pelo corredor gritando vó, vó, olha. Sonhava com Marlon entrando na sala, me abraçando por trás e dizendo, desculpa, mãe. A gente se perdeu. Mas era só sonho. Porque a realidade era o eco de uma casa onde ninguém mais falava meu nome. Com o tempo, os sonhos viraram só lembranças. Depois, as lembranças começaram a ficar mais curtas, menos nítidas, menos frequentes. E isso, meu Deus, isso dói mais que qualquer rejeição. Porque perceber que a mente começa a te proteger esquecendo, é perceber que até a memória do amor não cabe mais. Comecei a anotar num caderno os poucos detalhes que ainda me lembrava. Henrique tinha uma pinta na mão esquerda. Maria Júlia gostava de leite morno com canela. O barulho que o portão fazia quando Marlon chegava do trabalho. Escrevia para não perder, porque era tudo que me restava. O rastro, o vestígio, o resto. E a verdade é que, quando a gente ama demais e é esquecida, o mundo não muda. Apenas fica maior, mais vazio, mais silencioso. Comecei a andar pelo bairro só para ver movimento. Sentava na praça, via crianças brincando, escutava vozes que pareciam com as que um dia me chamaram de vó. Às vezes sorria. Às vezes me doía tanto que eu precisava me levantar e ir embora antes de desabar ali, no meio de estranhos. Passei a visitar o mercadinho todo dia, não para comprar, mas porque a moça do caixa sempre dizia bom dia, Dona Dita. E isso já era mais do que eu ouvia em casa. Montei um altar com 3 porta-retratos. Um da Maria Júlia bebê. Um do Henrique com um pirulito azul na mão. E um meu com o Marlon, quando ele ainda usava tênis furado e camiseta da feira. Fico olhando esses retratos toda noite antes de dormir. Não com saudade, mas como quem olha túmulos de gente viva. Gente que seguiu em frente sem o menor remorso de ter te deixado para trás. E talvez seja isso que mais machuca. Não o afastamento, não a ausência, mas a certeza de que eu não fiz falta. De que eles dormem bem, comem bem, riem, brincam, planejam, tiram fotos, comemoram aniversários. Sem pensar que uma mulher de mais de 60 anos ainda segura o terço todas as noites e sussurra os nomes deles no escuro. Já pensei em escrever uma carta. Mas para quem? Pro meu filho, que já não me reconhece como mãe. Pra minha nora, que me substituiu por uma babá sorridente.
pros meus netos, que talvez já me vejam como uma lembrança distante da infância? Não. Eu não escrevi, porque entendi que, quando ninguém mais te espera, o melhor que você pode fazer é parar de voltar. Eu ainda amo. Sempre vou amar. Meu amor não se apaga porque foi ignorado. Ele apenas muda de forma. Hoje ele vive nesses retratos, nesses cadernos, nessa solidão que eu decorei para não me afogar. Se amanhã eu partir, não quero velório com discurso bonito, nem foto minha em preto e branco com flores falsas ao redor. Quero só que alguém diga: ela existiu, ela cuidou, ela foi importante, mesmo quando pararam de enxergar isso. Porque eu fui, mesmo esquecida, mesmo calada, mesmo sozinha, eu fui importante. E isso ninguém pode me tirar, nem o silêncio, nem o tempo, nem o abandono. Se você chegou até o fim desse vídeo, comenta: essa história podia ser a minha, para mostrar que você sentiu cada palavra. E se conhece alguém que foi esquecido por quem mais ajudou, compartilha esse vídeo. Talvez seja a única forma dessa pessoa ser reconhecida. Quantas pessoas já foram apagadas da vida de quem criaram com tanto amor? Se essa história te cortou por dentro, deixa um comentário. Esse canal é pra gente como você, que ama demais e carrega a dor quieta. Aqui, a sua dor é bem-vinda.